Oi, gente! No vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho a minha experiência e a minha bagagem de viajar com crianças pequenas. Para quem está chegando agora aqui no canal, talvez não saiba ou não tenha percebido que algumas das viagens que a gente relata aqui no Bagagens, especialmente os meus relatos, eles acabam trazendo experiências de viagem com crianças. Eu tenho duas filhas gêmeas de 4 anos de idade e desde que elas nasceram eu tenho tido aí uma experiência diferente de viagem, porque ao contrário do que eu escutava muito quando eu engravidei, eu não abandonei as viagens depois de ter me tornado mãe. Então, assim, eu acho que esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer aqui para quem chega com curiosidade sobre esse assunto no canal. A maternidade ou paternidade, elas não vão te impedir de viajar. Ao contrário do que muita gente pensa e até te fala aí a respeito. Como nunca foi segredo para ninguém do meu círculo, tanto pessoal quanto profissional, o meu gosto por viagens, eu escutei demais essa questão logo que eu engravidei e depois de ter as meninas, de que de fato agora eu não ia mais poder viajar, e até algumas pessoas falavam isso assim, nossa, o quanto deve ser difícil. E eu confesso para vocês que as duas primeiras perguntas que eu fui lá e digitei no Google logo que eu soube da gravidez foi: até que idade gestacional era seguro embarcar no avião e viajar? Geralmente eles indicam que até 7 meses de gravidez, geralmente se não é uma gravidez de risco, você costuma conseguir autorização para viajar. Às vezes até um pouco mais adiante você ainda consegue embarcar, dependendo da recomendação do teu médico e da companhia aérea. E a outra pergunta que eu fui lá no Google, louca para fazer, foi a partir de quantos meses ou de que idade era seguro viajar com um bebê. Geralmente se indica que espere pelo menos os 3 primeiros meses, né? Para que a criança já tenha feito algumas vacinas, esteja um pouquinho, numa situação um pouquinho mais tranquila. Mas há controvérsias, tanto sobre uma resposta quanto sobre a outra. Durante a minha gravidez, eu acabei não fazendo nenhuma viagem, porque foi uma gravidez de bastante risco, embora eu não tenha tido problemas, e o médico contraindicou, então eu acabei não fazendo nenhuma viagem durante a gravidez. Mas logo que as minhas filhas tinham 3 meses de idade, eu peguei um avião com elas e a gente fez a nossa primeira viagem, a nossa primeira saída de Curitiba. Dito isso, né, eu quero trazer também uma outra questão que eu escutei bastante, de que com criança pequena não se viaja, tá? Eu sei que tem gente que, assim, não vai querer tirar a criança pequena nem da própria casa. E eu escutava muito isso. E eu acho que isso é um dos fatores que acaba incomodando a gente na hora de viajar com crianças pequenas, principalmente com bebê de colo. Quando a gente tá com um bebezinho, as pessoas, todo mundo se acha no direito de dar opinião aí sobre a tua vida, a vida do bebê, a tua criação. E isso não é só em viagem, tá? Essa experiência você pode ter ao sair com seu bebezinho de carrinho na rua da sua casa, e você pode ter essa mesma experiência viajando, sei lá, para outro lugar do país. Não vou trazer aqui se essa mesma questão se repete em viagens internacionais, porque de fato eu viajei pelo Brasil com as meninas quando elas eram menores. Eu não tenho essa experiência de ter ido para Estados Unidos, para outros lugares da América Latina ou para a Europa com as meninas quando elas ainda eram bebês de colo. Mas aqui pelo Brasil a gente viajou por diversos lugares e de fato, enquanto você está com um bebezinho pequeno, você vai ouvir muita opinião dos outros e isso pode incomodar um pouco. Desde opiniões favoráveis e opiniões boas de você escutar, né, a respeito da fofura da criança, até opiniões bastante preconceituosas, julgamentos bem fortes sobre o fato de você estar longe ou fora de um quarto fechado com um bebê, ou com bebês no meu caso. Então isso pode incomodar um pouco, me incomodava em alguns momentos, mas como não era uma experiência diferente da que eu tinha no dia a dia, morando em Curitiba,
eu acabava relevando isso. Mas é importante você saber que, de fato, se você vai sair de casa com criança pequenininha, com bebê de colo, as pessoas vão se achar no direito de interferir naquilo que você está fazendo, de te julgar por aquilo que você está fazendo. Mas, o que eu queria trazer aí, que é um mito que eu acho que é muito forte, e que, para mim, na minha experiência, ele se mostrou totalmente inválido, é isso, de que há uma idade ideal para você sair de casa e ganhar o mundo com teu filho. Olha, gente, eu acho, pela minha experiência, que foi até mais fácil viajar quando elas eram bebês do que hoje, que elas têm muito mais autonomia, que elas se metem muito mais nas coisas, que elas têm mais opinião e vontade própria. Quando elas eram bebês, e novamente, eu viajo com elas desde que elas tinham 3 meses de idade, eu viajei quando elas tinham 3, depois viajei quando elas tinham 5, antes de terminar a minha licença maternidade, e voltei a fazer outras viagens depois disso. Tanto de ônibus, mas principalmente viagens que exigiram aí uma locomoção de avião, era muito mais fácil quando elas eram bebês, tá? Então, se você tá aí pensando, você adora viajar, tem isso também, esse é um vídeo para quem está considerando a possibilidade de viajar, porque ninguém é obrigado, tá? Mas se você gosta muito de viajar e acha que a maternidade vai te impedir de fazer isso, ou que você vai ter que esperar até a criança crescer para voltar a viajar, reconsidere essa tua opinião, tá? Viajar com um bebezinho, ele, além de ser mais tranquilo em termos de logística, por incrível que pareça, ele também acaba resultando mais econômico. Porque assim, talvez uma das verdades aí que tenha que ser colocada em jogo é que uma viagem com crianças acaba saindo uma viagem mais cara, via de regra, do que uma viagem que você pode fazer sozinho, tá? Ou às vezes até em casal. O terceiro ponto, eu já falei um pouquinho aqui misturado com o segundo tópico, é a questão dos custos. De fato, você precisa geralmente ter um pouquinho mais de planejamento financeiro. E algumas viagens que você conseguiria fazer sozinho ou em casal, em alguns momentos elas vão entrar aí no impedimento muito mais de orçamento do que de fato da possibilidade de você carregar uma criança junto contigo, tá? Vocês podem jogar na internet, no Instagram, no YouTube, que vocês vão encontrar diversos casais que viajam e que fazem os mais diversos tipos de viagens, né? Com crianças pequenas. Então, assim, tem casal que leva o filho para a Índia, tem casal que leva o filho para subir montanha em viagem de aventura. E aí, o que eu quero trazer dentro desse aspecto é a questão do teu conforto pessoal durante a viagem. Porque é óbvio que você não vai partir com uma criança para uma zona de guerra, por exemplo, ou para um lugar muito inóspito. Você até pode, porque se você for pensar bem, tem criança em todos os lugares do mundo. Mas, geralmente, quando a gente viaja porque a gente quer ter, de alguma maneira, uma experiência agradável. E não uma baita de uma encrenca que tem que passar o maior perrengue com criança tiracolo. Então, claro que você tem que pensar um pouquinho na questão do conforto do teu filho. Um pouquinho não, na verdade você vai pensar muito sobre isso. Mas às vezes o que eu vejo que a maioria das pessoas que se arrepende de viajar com criança, se arrepende porque não pensou no próprio conforto. Então não levou em conta, às vezes, que a criança podia ficar muito bem numa conexão de várias horas ou numa locomoção muito truncada, mas que você, como adulto, pode chegar no teu limite, no limite das suas capacidades, e isso acaba interferindo no bem-estar dos nossos pequenos viajantes. Vou trazer um exemplo. Numa das viagens que eu fiz com as meninas, elas deviam estar, acho que com uns 2 aninhos de idade, eu resolvi sair de Curitiba e ir até Maceió. Em Maceió nós ficamos um pouco, de Maceió nós fomos para Maragogi, e de Maragogi, como eu ia ter que fazer uma escala antes de chegar em Curitiba, no aeroporto do Rio de Janeiro, eu decidi parar no Rio de Janeiro e ir até Arraial do Cabo, na região dos Lagos. Só que essa
essa conexão, essa locomoção Maragogi-Arraial do Cabo foi uma locomoção que durou um dia inteiro. Então nós saímos de Maragogi de manhã, depois do café da manhã, pegamos um transfer até o aeroporto de Maceió. Em Maceió pegamos um voo até o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro nós pegamos um táxi até a rodoviária e na rodoviária finalmente nós pegamos um ônibus que nos deixou em Arraial do Cabo no final do dia. As minhas filhas, elas dormiram praticamente esse roteiro inteiro. Então, elas dormiram um pouco no transfer, elas dormiram mais um pouquinho no voo até o Rio de Janeiro. Depois, elas ficaram um período acordada, mas dormiram mais um pouco dentro do ônibus que nos levou para Arraial do Cabo. Mas eu confesso que quando eu cheguei na rodoviária do Rio de Janeiro, com mala, criança, eu já estava num grau de estresse, de cansaço, que eu passei a ida de ônibus do Rio até Arraial inteira tensa, pensando que elas deviam estar mal. E elas estavam bem, elas tinham se alimentado, elas tinham dormido. Quando chegou na pousada, elas acordaram e estavam super tranquilas. Mas para mim foi assim uma experiência para não repetir. Tá? Então, a gente tem que pensar, às vezes, levar isso um pouco em conta, porque não foi o caso dessa vez, mas podia ser que com a minha irritação, que com o meu cansaço, elas também ficassem irritadas e aquilo se transformasse num baita de um transtorno para as meninas. As minhas filhas, de uma maneira geral, elas levam tudo muito numa boa. Mas pode não ser o caso. Pode ser que mesmo você sendo uma mãe super mochileira, que a tua filha não dê para isso. Inclusive, eu que tenho gêmeas e que são muito parecidas, mas eu percebo nitidamente que uma adora viajar, a outra tanto faz. Ela gosta de brincar, ela gosta de ir nos lugares, mas ela não curte tanta experiência de viagem quanto eu e a irmã mais nova. Então isso pode acontecer também. E aí é de você ir avaliando e lidando com isso. Eu, por exemplo, não tenho medo de voar, não tenho medo nenhum de avião. A tendência é que as meninas também não tenham, porque elas não têm isso como modelo. Mas às vezes a gente vai servir de bom modelo, às vezes a gente vai servir de um modelo não muito adequado, mas às vezes, independente daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente faz ou da maneira que a gente lida, pode ser que as nossas crianças lidem com tudo isso de maneira diferente ou até mesmo oposta da nossa maneira, tá? Então, disso eu queria trazer mais um aspecto aqui para nossa discussão. A gente, conforme vai viajando com os nossos filhos, a gente vai descobrindo também coisas a respeito deles e da gente, né? A personalidade, o jeitão, os gostos deles também vão se sobressaindo aí. As dificuldades também. Recentemente a gente já passou a notar que uma das meninas, ela passa mal em locomoção terrestre. E isso é pior quando a gente está de carro. Já aconteceu algumas vezes, graças a Deus não foram muitas vezes, mas já deu para notar que o combo ansiedade pré-viagem e locomoção pode deixá-la estressada a ponto dela passar mal. Então, disso também eu já começo a pensar um pouco diferente no meu planejamento de viagem. E engraçado que a outra não passa pela mesma experiência da irmã. Outras situações aí, uma das minhas filhas, ela fica mais ansiosa quando ela tá em multidão, então ela que costuma ser super autônoma, super espontânea, até um pouco autoritária em alguns momentos, né, a garota que manda no parquinho, quando a gente tá viajando e a gente tá longe de casa e a gente tá enfrentando lugares que estão muito cheios ou muito barulhentos, a tendência é que ela fique mais estressada e mais apegada. Então, ela vem mais pro meu colo e tudo isso acaba contando aí na experiência de viagem, tanto na dela quanto na minha. Claro que agora eu passo a trabalhar isso de uma maneira diferente para que ela fique confortável, porque o ideal é que todo mundo consiga compartilhar de uma boa experiência, mesmo que cada um goste de uma coisa um pouco diferente da mesma viagem, tá? Então, acho que assim, eu já percorri uma
boa gama aí de assuntos que interferem nessa questão da gente viajar com criança pequena. Desde os dois principais mitos para mim que caem, nossa, totalmente por terra com a minha experiência, né, filha? Que é a questão de que você tem que esperar eles crescerem para viajar, não é necessário, ou que o fato de ter filhos vai te impedir de ir aonde você gostaria de ir. Até as questões aí que de fato interferem na tua experiência de viagem e tornam a tua experiência com crianças muito diferente, que é o fato das crianças nem sempre curtirem a mesma coisa que você, das crianças às vezes ficarem mais confortáveis por conta do teu próprio conforto e da tua sensação de que está tudo bem durante aquela viagem, até a questão aí do orçamento, né? De fato, eu tô planejando algumas viagens já há algum tempo que eu tenho adiado por conta da questão do orçamento, porque eu sei que eu não vou, dentro da minha perspectiva, dentro das minhas necessidades, eu preciso de um orçamento maior para conseguir aproveitar. Mas no mais, você consegue se programar sim e às vezes você consegue baratear sua viagem ao mesmo tempo que você torna ela confortável para estar com crianças. Então, por exemplo, considere alugar um apartamento em que você vai conseguir providenciar para as suas crianças uma refeição caseira, que elas conseguem comer, às vezes até com alimentos que elas estão familiarizadas, que você consegue ter um certo conforto, porque você não vai dividir o espaço com outras pessoas o tempo todo, né? E que pode sair mais barato do que você ir para um hotel, por exemplo. Então, eu vou fazer mais vídeos ao longo aqui da vida do canal, falando um pouco mais sobre isso. Se esse tema te interessa, deixa aqui nos comentários. Coloque as suas questões, deixa as suas perguntas, deixa um pouco da tua experiência também de viajar com ou sem crianças e a gente vai trocando uma ideia aí. Espero que vocês tenham gostado. Como é que é, Laurinha? Deixa um like? Deixa o like se quer para não perder toda a diversão. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.